E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 13 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a parte 14 dessa obra. Na parte anterior do Rei Invencível, ele se tornou o imperador de todo o reino inferior, e começou a agir de uma forma fria com sua esposa por ordem do sistema, e a Jin Chonchu ficou sem entender por que seu marido tinha sido tão amoroso com ela antes da sua identidade ser revelada. Ela só conseguia pensar que ele esteve iludindo ela por todo esse tempo, e por estar tão confusa e arrasada, ela não conseguiu mais segurar suas lágrimas. Depois nós vemos as garotas da Fragrância dos Céus comemorando por ter se tornado um dos principais clãs, graças ao namorado da Jin Chonchu. Elas estavam doidinhas pelo Prota, e não se importavam em ser uma peça de xadrez na mão dele. O sonho delas era se tornar concubinas do Rei Invencível. Elas até debocharam da Jin Chonchu, dizendo que agora elas tinham a chance de subir nele também. É claro, elas sabiam que a namorada do Prota estava ouvindo tudo. Mas mesmo assim elas não se importaram, e a pessoa em questão estava triste com a forma fria que o Prota está agindo com ela. E enquanto ficava perdida em pensamentos, ela recebeu uma ligação do espírito de Jade de comunicação, e decidiu ir para seu quarto para ter mais intimidade. Assim, ao atender a ligação, um holograma do seu pai extremamente preocupado apareceu na sua frente, e enquanto tranquilizava seu pai, sua mãe expulsou ele da ligação, e perguntou para sua filha quando ela vai trazer o seu namorado para conhecer eles. Ela ficou muito feliz quando ouviu das garotas da Fragrância dos Céus que seu genro era o Lorde das 9 províncias, e envergonhada com as falas da sua mãe, a Jin Chonchu acalmou ela dizendo que de repente ele está ignorando ela. Ao ouvir a preocupação da sua filha, ela deu um excelente conselho para Jin Chonchu. Sua filha deve apenas colocar ele na cama que tudo será resolvido. Foi isso que ela fez com seu marido naquela época. Ela deve amar com coragem e ser ousada sem ter medo. Ela não deve esperar para agir quando for tarde demais, ou senão ela vai se arrepender no futuro. Ela pode ver que sua filha está gostando muito daquele garoto, então ela deve fazer as pazes com ele, e trazer seu namorado para conhecer eles. E terminando de dizer isso, sua mãe desligou a ligação sem deixar seu marido conversar direito com sua filha, e após a vergonha de conversar com seus pais, ela se sentiu triste ao sentir o cheiro do Rei Invencível na sua cama. Ela ainda não conseguia entender o porquê da mudança repentina dele, e depois de um tempo chorando, ela pegou no sono. Enquanto isso, na hospedaria onde o Prota estava ficando, os lords estavam todos bêbados na porta do seu quarto enchendo o saco, e enquanto ignorava eles, o Rei Invencível sentiu falta de ter a Jin Chonchu do seu lado, mas como atualmente ele não podia fazer nada para ter ela do seu lado, ele deixou seu sentimento por ela de lado, e analisou as informações do seu status, e perguntou ao sistema quantos pontos de domínio será necessário para cobrir toda a província fantasma. E o sistema respondeu que como as 100.000 montanhas cobrem uma área de 200 km² da província fantasma, será necessário 10 milhões de pontos para cobrir com o território invencível. E o estado fantasma, que tem uma área de 240.000 km², requer centenas de milhões de domínios. E ouvindo essas informações, o Prota suspirou. Levará muito tempo para ele acumular pontos o suficiente para alcançar a verdadeira invencibilidade. Ao mesmo tempo, várias janelas do sistema apareceram na sua frente, dizendo que a presença do filho reencarnado de Chonvu Shenil foi detectado. Essa era uma nova missão que foi detectada graças ao efeito da sua habilidade especial de pontuação total. Então a próxima coisa que o Prota faria é eliminar o filho reencarnado do mundo superior, e encontrar a seita demoníaca para resgatar o velho do clã da vida eterna. O filho reencarnado não será difícil de eliminar. Enquanto o tripé estiver em suas mãos, ninguém será páreo para ele. E quanto à seita demoníaca, a família Xiantug deve saber algo. Sua única preocupação era a má sorte da Jin Chonchu. No dia seguinte, na cerimônia de celebração, a ex-dona da província fantasma anunciou para todo o reino inferior que a era do governo dos 9 lordes do estado tornou-se uma coisa do passado. Agora o Rei Invencível é o lorde de todo o reino inferior. E com esse anúncio o público foi à loucura. E o ex-lorde da província fantasma ficou puto com o fato do Prota ter decidido destruir a sua família. Enquanto isso, na outra parte da plateia, a Jin Chonchu decidiu seguir o conselho da sua mãe, já que ela não queria se arrepender no futuro, mas por causa da adoração das pessoas em relação ao seu marido. Ela não conseguiu se aproximar dele, e ela acabou falhando na primeira abordagem, mas isso não foi suficiente para fazer ela desistir. Assim, na segunda abordagem, sua má sorte foi ativada, e uma vasilha de água foi jogada em sua direção, e graças ao seu instinto, ela conseguiu desviar, mas em seguida o azar voltou a agir,
e fez ela escorregar na casca de banana, e ela acabou falhando na segunda abordagem também, mas mesmo assim ela não desistiu e continuou tentando. E após dezenas de vezes, ela foi interrompida pelas suas amigas invejosas da seita Fragrância dos Céus. Elas jogaram sal na ferida dizendo que o Rei Invencível não queria mais ela, já que fazia alguns dias que ele estava ignorando ela, e diferente dela, elas já estiveram com ele nesses últimos dias, e devido ao charme dele, elas não estão mais conseguindo resistir. Então, como ele não quer mais a Jin Xuanxu, hoje à noite elas irão convidar ele para dormir com elas. Ao ouvir isso, a Jin Xuanxu perdeu a paciência, e disse que se elas atreverem a fazer isso, ela não vai mostrar misericórdia, mesmo que seja sua própria irmã, ela cortará a cabeça dela sem hesitação, e tremendo na base, elas falaram que estavam brincando, elas nunca atreveriam a roubar o homem da sua amiga, e após essa grande cena dela, a má sorte dela voltou a agir, e um vaso de flores caiu na cabeça dela. Depois, ao chegar na frente do quarto do Rei Invencível, a Jin Xuanxu revelou que sentia muita falta dele, por isso ela estava indecisa se iria direto para o quarto dele, e esperava por ele, e enquanto ela ficava perdida em seu pensamento, o ex-lorde da província fantasma viu ela, e reconheceu que ela era a garota que sempre segue o Rei Invencível, e bem puto ele decidiu ter sua vingança eliminando a mulher do Lorde do Reino Inferior. E quando ele estava prestes a ter sua vingança, a Jin Xuanxu sentiu uma presença estranha, e olhou para trás. Mas ela não viu nada de estranho, então ela pensou que foi tudo uma ilusão. Enquanto isso, na esquina atrás dela, o Rei Invencível estava segurando o ex-lorde da província fantasma pelo pescoço, e mesmo ele implorando perdão, o prota transformou ele em cinzas, e ganhou 2000 pontos por eliminar um cultivador do pico da transformação de Deus. Depois, quando a Jin Xuanxu foi tentar entrar no quarto do Rei Invencível, ela foi barrada pelos guardas, e vendo que ela não queria desistir, eles pensaram que ela iria usar a força para invadir, mas diferente do que eles esperavam, ela decidiu ficar na porta esperando seu namorado acordar, e mesmo querendo expulsar ela, eles não podiam fazer isso, já que ela é a vencedora do torneio. O Rei Invencível deixou a consciência do seu clone e voltou para seu corpo original, e ao abrir os olhos, ele sentiu todo o seu corpo dolorido, e movendo sua mão ele acabou pegando em algo macio, e ao olhar para ver o que era, ele viu a Bai Yui, dormindo enquanto dizia para ele chicotear ela mais, até a sua discípula Ling Baoer estava dormindo na sua cama, não só elas, a Hong Yi também, ela estava sonhando que beijava seu mestre. Naturalmente, após presenciar essa cena ele ficou desconfiado delas, já que seu corpo estava limpo, e suas roupas tinham sido trocadas. Ele queria saber o que elas fizeram enquanto ele dormia, mas como não era hora de se preocupar com isso, ele tinha que resolver o problema com a Jin Xuanxu. Ele esteve solteiro há mais de 20 anos, e ela foi a única garota que realmente gosta dele, por isso ele não podia deixar o sistema interferir no seu relacionamento com ela. Depois, fora do templo, o prota estava feliz por finalmente poder usar todas as funções do sistema. É claro, ele não esqueceu de dar início ao seu plano de rebelião. Uma das funções da sua habilidade era controlar tudo no seu território. Simplificando o sistema, na verdade também está sob seu controle, então ele podia usar sua habilidade para liberar novas tarefas para o sistema, e o conteúdo da missão é desenvolvido por ele. E com o sucesso da manipulação, ele conseguiu emitir uma missão especial para eliminar todos os efeitos negativos causados pela abordagem da Jin Xuanxu ao seu clone e também o corpo principal. Penalidade por falhar. O sistema terá que emitir uma lavagem de domínios ao anfitrião para acalmar o coração ferido dele. Limite de tempo da missão 10 minutos. E conforme ele esperava, a missão foi emitida com sucesso. E com isso ele encontrou um novo uso das funções do território invencível. Naturalmente o sistema ficou puto com ele por criar um bug na matriz, mas o prota não se importou com os palavrões que o sistema estava proferindo, já que de acordo com as regras aquela inteligência artificial teria que completar a missão, e se a tarefa falhar, o tesouro do sistema com um valor de 680 bilhões de pontos será esvaziado para aumentar seu território. E como o sistema não podia ir contra essa missão, ele não teve outra opção a não ser eliminar todos os efeitos negativos da relação dele com a Jin Xuanxu. Ao mesmo tempo, em uma certa área da montanha voadora, um portal do reino superior foi aberto no reino inferior, e de dentro saiu a fada Yusha, e sentindo a energia espiritual fina do reino inferior, ela ficou em dúvida se a árvore imortal realmente poderia sobreviver nesse lugar. Seu objetivo era obter o fruto imortal para voltar para o reino superior o mais rápido possível. Enquanto isso, as discípulas do Rei Invencível notaram que ele não estava na cama, e entraram em desespero, e começaram a procurar pelo corpo dele, e vendo ele no lado de fora do templo, elas ficaram aliviadas, e cheias de felicidade elas pularam em cima dele, cada uma agarrou uma parte diferente do seu corpo, elas estavam confirmando se ele realmente acordou. É claro, depois de alguns minutos delas tratando ele como se fosse brinquedo delas, o Rei Invencível perdeu a paciência e ensinou uma lição para elas, e por causa do seu cascudo,
Elas finalmente voltaram ao normal, e bem emocionadas elas abraçaram ele. Elas pensaram que ele nunca mais acordaria, já que ele tinha adormecido por muito tempo desta vez, e enquanto elas matavam a saudade abraçando ele, a Baiu estava extremamente animada. Ela ficou esperando por muito tempo. Agora que ele finalmente acordou, os métodos de punição que ela pensou devem se tornar realidade. E diferente dela, Hong-yi pediu para ir junto com o clone dele na próxima vez. Ela não queria ficar longe dele por tanto tempo novamente. É claro, essa era uma péssima ideia. Se a Jin Chonchu ver os dois juntos, sua vida chegaria ao fim. Então, mudando de assunto, ele perguntou o que elas fizeram com ele enquanto dormia. No momento que elas ouviram isso, elas entraram em desespero pensando que seus segredos foram descobertos. E como o Prota não era idiota, ele já sabia o que tinha acontecido. Inicialmente ele pensou que nenhuma delas revelaria a verdade, mas diferente do que ele pensava, a Baiyu tentou confessar seu crime para poder ser punida, mas foi interrompida pela Hong-yi. E não querendo responder sua pergunta, elas mudaram de assunto e fugiram. Depois, ao anoitecer, enquanto o Rei Invencível se preparava para tomar banho, a Baiyu entrou no seu quarto e disse que foi envenenada com um veneno especial. Ela precisa que ele bata nela com esse chicote para seu veneno desaparecer do seu corpo. É claro, o Prota notou a intenção dela por trás desse pedido. A Baiyu pensava que sentiria novamente aquela estranha sensação que teve na última vez, mas diferente do que ela imaginava. O Prota deu algumas das suas pílulas invencíveis para ela tomar. Com essas pílulas qualquer veneno ou lesão são curadas. E mesmo seu plano falhando, ela não desistiu, e começou a pensar em um novo plano para levar uma surra dele. Enquanto se relaxava na banheira, ele decidiu verificar os cultivadores do seu território, já que fazia um tempo desde a última vez que ele fez isso. Ao mesmo tempo, em cada parte da montanha voadora, os cultivadores demoníacos estavam animados com a notícia que o Rei Invencível finalmente despertou. Tinham aquelas que queriam ser maquiar para encontrar com ele, e também aquelas que queriam ser oferecer como montaria para ele. Mas essa animação delas estava prestes a ser destruída. A fada Yushan tinha avistado elas, e decidido perguntar aonde estava a árvore imortal. Assim, no momento que ela entrou no território invencível, o Prota sentiu a presença dela. E ficou animado com os pontos de domínio que ele ganharia de um rei imortal dessa vez, ao sentir a aura dela. As cultivadoras demoníacas ficaram surpresas com sua energia, já que era a maior aura que elas já sentiram. Mas mesmo estando com medo, elas decidiram não deixar esse maldito do reino superior fazer estragos na montanha imortal voadora. Ao ver as formigas do reino inferior desafiando ela ao invés de se ajoelhar diante da sua presença imortal, a fada ficou irritada. E para piorar, ela ouviu uma formiga demoníaca dizendo que era proibido voar nesse santuário, e ficando ainda mais irritada com a blasfêmia do demônio, ela usou sua aura para fazer eles entenderem com quem estava lidando. Ela é a fada Yusha, a dona da tartaruga negra. Não há lugar nesse reino que ela não possa voar, e também não há nada que ela não possa ter. E ao perguntar aonde estava aquele que possui o fruto imortal, uma pressão esmagadora suprimiu sua aura. Naturalmente ela ficou surpresa por encontrar alguém mais forte do que ela nesse reino inferior. Ao mesmo tempo, os cultivadores demoníacos ficaram felizes por seu mestre ter aparecido para salvar eles. E ao olhar por templo, eles viram o Rei Invencível numa pose estilosa. E vendo ele pela primeira vez, a fada Yusha ficou chocada por não conseguir sentir nenhuma flutuação de cultivo vindo dele. E só de ser observada por ele, ela sentiu medo e tremor. E analisando melhor, ela percebeu que esses demônios possuíam ritmos imortais dentro deles. Isso estava ajudando eles a se tornarem imortais. É claro, ela percebeu que o responsável disso era o Rei Invencível. Devido a isso, ela não estava confiante que venceria em uma batalha contra ele. Então, pelo bem dos seus ancestrais, ela se curvou para ele. E de um jeito educado, ela pediu para ter uma audiência com ele. E enquanto os cultivadores demoníacos ficavam chocados, a janela do sistema apareceu dizendo que o alvo da missão número 2 foi detectado. Ele deve obter informações da fada. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Rei Invencível, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 76 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos ainda nesse ano.